Graça e paz, meus queridos. Boa noite a todos. Eu queria trazer uma reflexão bíblica, compartilhar com vocês aqui nessa noite sobre o seguinte tema, o seguinte assunto: família, nosso ministério. Eu queria compartilhar com vocês um texto de Paulo ao obreiro Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é um dos textos muito profundo e eu queria então compartilhar sobre esse assunto: família, seu, meu, nosso ministério. Primeira coisa que eu queria destacar é que o texto começa dizendo que nós temos que ter cuidado dos nossos ou dos seus, se referindo à nossa família. Devemos ter cuidado dos nossos filhos, porque a Bíblia diz, aqui no Salmo de número 127, você pode conferir comigo aí na sua Bíblia, tá certo? No Salmo de número 127, no versículo de número 3, está escrito: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Glória a Deus. Os filhos são heranças do Senhor. Se a gente tiver o entendimento de que nós devemos cuidar de uma herança, se a gente for trazer um entendimento, por exemplo, quando um pai ou uma mãe deixa uma herança para o seu filho ou para a sua filha, evidentemente que o filho e a filha vai cuidar daquela herança. Ou seja, é um terreno, né? É um bem, é um móvel, é um imóvel, né? É uma casa, é um carro, é uma herança que foi dada para o filho e para a filha. Evidentemente que eu vou cuidar, porque eu tenho aquela concepção: eu tenho que cuidar desta casa, eu tenho que cuidar desse terreno, eu tenho que cuidar desse bem, porque foi uma herança dos meus pais. Verdade. Então, a Bíblia está dizendo que os nossos filhos é uma herança do Senhor, e como herança, nós devemos cuidar. Evidentemente que nós estamos vivendo dias difíceis, o mundo ensina muitas coisas erradas, as influências desse mundo, as influências das redes sociais querem influenciar a mente dos nossos filhos, e nós precisamos estar atentos, nós precisamos acompanhar os nossos filhos, nós precisamos estar com eles no dia a dia, nós precisamos saber o que os nossos filhos estão vendo nos seus celulares, nós devemos saber o que os nossos filhos estão assistindo na televisão, nós devemos saber quais são as amizades que os nossos filhos têm na rua ou na escola, que tipo de influência os nossos filhos estão tendo naquele ambiente escolar. Isso é ter cuidado. Cuidar dos nossos filhos é ensinar a palavra de Deus para eles. Mais na frente eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o contexto de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Porque um judeu, um verdadeiro hebreu, eles tinham cuidado de ensinar os seus filhos a Torá, a lei. E há um versículo em Deuteronômio que foi uma ordem que era dada a Moisés a todos os pais. Eles deveriam ensinar os seus filhos a lei. E isso é importante. Então, primeiro nós devemos cuidar dos nossos filhos como herança do Senhor. Depois, nós devemos também cuidar das nossas esposas, como nós cuidamos de nós mesmos. E aí, eu queria compartilhar com vocês um texto de Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Nós encontramos aqui coisas maravilhosas nesses versículos aqui. E eu queria então compartilhar com vocês nesse vídeo. Efésios capítulo 5, versículo 22, que vai falar exatamente sobre os deveres do homem e sobre os deveres da mulher. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu quero resumir algumas verdades que eu encontro nesse texto. A primeira verdade que eu encontro é que o não cuidar da família, quando eu negligencio, quando eu deixo de cuidar da minha família,
nós nos colocamos na posição de pior do que o incrédulo, de pior do que o ímpio. E aí nós temos aqui um paralelismo, dois textos paralelos. Nós encontramos Paulo falando a Timóteo que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio, mas também nós encontramos aqui em Efésios, a carta também escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, que vai falar exatamente sobre a mesma coisa. Que aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que o incrédulo. Ele é um ímpio, disfarçado de crente, disfarçado de uma pessoa que está na igreja, não é desviado, não bebe, não fuma, não faz nada do mundo, mas está se comportando como ímpio no contexto familiar, porque não cuida, porque não zela pela sua família. E aí é muito importante você entender isso no versículo 8 do capítulo 5, presbítero Gleiciane. E o versículo 11 vai falar exatamente isso, que diz assim, que nós éramos filhos das trevas. Olha aí, nós andávamos como filhos das trevas, mas o Senhor nos alcançou, nos libertou e hoje nós somos filhos da luz. E o versículo 11 diz, não comuniqueis, não aproveis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, reprovai-as. Aí mais na frente ele vai falar sobre a família. Perceba-se que o contexto que fala que o Senhor nos tirou das trevas e que nós devemos reprovar as obras das trevas, e está no mesmo contexto da família. Ou seja, o homem que não cuida da sua família, o homem que não cuida dos seus filhos, o homem que não cuida da sua esposa, como a si mesmo, como o seu próprio corpo, e a gente vai encontrar uma referência aqui mesmo em Efésios falando sobre isso, ele está pecando, ele tá andando nas trevas, ele está se enganando. Né? Ele prega em vários lugares, ele canta, ele toca, ele evangeliza, ele ganha o mundo todo. Ele ganha as multidões, mas a sua família está sendo perdida. A sua família está pedindo socorro, a sua família está pedindo atenção. E simplesmente ele acha que a obra de Deus tem que ser feita primeiro. E ele esquece de fazer a obra de Deus no seu lar. O seu ministério começa na sua casa. O seu ministério começa cuidando dos teus filhos, meu irmão. E cuidando da tua esposa. Se você não faz isso, você está andando em trevas. Você está se comportando como ímpio, como incrédulo. É isso que a Bíblia está dizendo. Então nós encontramos exatamente isso. Efésios nos mostra que esse comportamento está falando exatamente o mesmo texto que fala que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é igual ímpio. Efésios está dizendo que nós andamos nas trevas quando nós não cuidamos dos nossos filhos, porque é um comportamento, é o mesmo comportamento de uma pessoa infiel, de uma pessoa que não conhece a verdade. Então vamos se atentar para isso. Primeiro, nós devemos cuidar, tá certo? Do nosso marido. Licença. Tá certo? Nós devemos cuidar, ok? Nós devemos cuidar. O marido como cabeça, tá certo? Ele tem que cuidar do seu lar. Ele tem que cuidar da sua mulher. O que é que significa isso? O que é que significa o marido como cabeça? Primeiro, que ele é o provedor de tudo. Ele é o provedor do seu lar. Ele é o provedor da casa. Ou seja, o homem tem que trabalhar. O homem precisa trabalhar. O homem precisa sair do acomodismo. O homem precisa ir trabalhar para trazer a provisão para a sua família. O homem precisa trazer a provisão para a sua família. O homem precisa trabalhar para ele adquirir dinheiro, recursos para alimentar a sua esposa e alimentar os seus filhos. Irmãos, a verdade é que o feminismo, ou a visão feminista, tirou esse conceito. Infelizmente. Evidentemente que, por causa das lutas, por causa das adversidades, evidentemente que a mulher hoje precisa trabalhar. Mas se você olhar biblicamente falando, quem é o provedor da casa? É o homem ou a mulher? É o homem. Não é a mulher. A mulher, ela cuida dos filhos, ela cuida do lar. Ah, pastor, o senhor está dizendo que nós mulheres, como diz o ditado, é só para ser pilotar fogão, como diz o ditado? Não. Eu estou dizendo que dentro do contexto bíblico, o homem tem que trabalhar
e a mulher cuida do lar. Né? Então, princípio é princípio. Ninguém vai mudar isso. Isso não interfere da mulher trabalhar. Mas dentro do contexto bíblico, o provedor é o homem. Por isso é que ele é chamado de cabeça. Primeira coisa, cabeça. E é interessante que ele não é apenas o provedor físico, material, né, de comida, de roupa, de bem-estar na questão da casa, na questão de tudo que uma família precisa. Não é apenas esse provedor. Ele também é um provedor espiritual. O homem também é um provedor espiritual. Por quê? Porque o homem, ele incentiva a mulher a orar, e aí a igreja. O homem incentiva os seus filhos a andar nos seus passos. Quando os meus filhos veem eu orando, quando os meus filhos veem a mulher orando, ele vai seguir os meus passos. O homem, como cabeça, ele exerce uma influência ou positiva ou negativa dentro do contexto do seu lar. Quando os meus filhos me veem buscando a Deus, quando os meus filhos me veem envolvido em oração, quando os meus filhos me veem estudando a Bíblia, pastora Gliciane, eles vão querer me imitar. Eu quero ser igual o meu pai. Porque o homem também é o provedor espiritual. Glória a Deus. E é interessante aqui no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 5, diz que Jó, ele sacrificava e orava pelos seus filhos. Por quê? Porque Jó entendia que ele também era responsável pela vida espiritual dos seus filhos. Evidentemente que os nossos filhos, quando crescem, eles decidem o caminho que devem andar. Mas a Bíblia não mente. Ensina, educa o teu filho, Provérbios 22:6, no caminho que ele deve andar, para que quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. É a Bíblia quem está dizendo. Então nós devemos ser o provedor espiritual da nossa casa. Irmãos, se o homem, de repente chega um dia de culto, e o homem diz assim para a mulher: minha filha, eu não vou, eu estou desanimado, eu estou fraco. Irmãos, isso pesa muito. Normalmente a mulher vai dizer: meu filho, se você não vai, eu também não vou. Quase que todas as mulheres fazem isso. E os filhos também não vão. Porque o homem, ele é aquele que incentiva. Ele é aquele que primeiro dá exemplo de vida espiritual. E traz a sua família para essa intimidade com Deus. E ali eles vão caminhando, mas o homem sempre o cabeça. E como o cabeça, ele é provedor, tanto físico, mas também ele é um provedor, tá certo? Espiritual, tá certo? Então, primeira coisa. Segunda coisa, ele precisa andar na direção de Deus. O homem, como cabeça, precisa andar na direção de Deus para não fazer sua família sofrer. Verdade. Olha aí que coisa tremenda. O homem, como cabeça, precisa andar na direção de Deus para não fazer sua família sofrer. Tem muitos homens de Deus que se dizem de Deus que está fazendo a sua família sofrer. Por quê? Porque não estão na direção de Deus. Porque não estão andando na direção de Deus. Interessante é que a Bíblia conta a história de um homem chamado Elimeleque, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6 do livro de Ruth. Depois você lê isso. No livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, fala que Elimeleque estava na sua cidade, Belém. E de repente, diante de uma dificuldade, ele pega a sua esposa e pega os seus 2 filhos e vai para uma terra estranha, vai para uma terra pagã chamada Moabe. Ele não ora, ele não pede direção de Deus, e ele vai para Moabe. E a Bíblia vai dizer que lá em Moabe, ele perde os seus 2 filhos, ele morre, e de repente os seus 2 filhos também morrem. E aquela mulher, a sua esposa, Noemi, se encontra sozinha. A Bíblia diz então que ela volta para a sua terra, para Belém. Por quê? Porque Deus havia visitado o seu povo e havia provido pão para aquela cidade. Ou seja, Elimeleque, ele não esperou o tempo de Deus agir. Ele não esperou o tempo de Deus mudar aquela situação. Simplesmente ele pega a sua família, não ora, não pede direção de Deus e vai para uma terra. O que é que acontece lá? Eles morrem, eles perdem a vida. Por quê? Porque está fora da direção de Deus. Meu irmão, quantas vezes a gente faz a nossa família sofrer, a gente como cabeça, porque nós somos orgulhosos, porque a gente pisa o pé no chão e diz: eu vou decidir, eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, e eu estou fazendo a minha esposa sofrer.
Eu estou fazendo meus filhos sofrer. Por quê? Porque eu não estou orando, eu não estou pedindo direção de Deus. Eu estou agindo na minha razão humana. Eu estou agindo no meu orgulho, na minha soberba. E eu nem estou percebendo isso. Isso serve para muitas coisas na vida. É quando nós nos mudamos de lugar, é quando nós nos mudamos de trabalho, é quando mudamos de casa, é quando mudamos de igreja. Para muitos contextos isso se encaixa. Quando nós tomamos decisões e não pedimos a direção de Deus. E aí a gente faz a nossa família sofrer. E uma coisa interessante também, que Amós 3,3 fala isso. Como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Isso é a direção de Deus. É quando você ora. É quando você entra na direção de Deus. É quando você busca a Deus e diz, Senhor, eu preciso de uma direção. E aí você conduz a sua família para o centro da vontade de Deus, porque Deus falou contigo, porque Deus te revelou, porque você é o cabeça e você precisa estar na direção de Deus para não fazer tua família sofrer. Então esse é um conselho de Deus para nós. E uma outra coisa importante é que o cabeça, o corpo só vai bem se a cabeça estiver bem. Isso é um princípio, né? A gente tira esse exemplo do nosso próprio corpo. Se o meu corpo não está bem, a minha cabeça não vai bem. Por quê? Porque é uma ligação, né? Cérebro, cabeça e corpo, né? É bem provável que quando você sente uma dor lá no dedinho do pé, uma dorzinha que lhe incomoda, mexe toda a sua estrutura emocional, mexe toda a estrutura da sua cabeça. Porque se o corpo não vai bem, a cabeça também não vai bem, né? Aí por isso tem muitos homens que estão bem, diz que estão bem. Ah, pastor, estou feliz, tô alegre, mas eu te pergunto, a tua esposa vai bem? Os teus filhos vai bem ou é só você que vai bem? Não, pastor, eu estou bem. Você está. E a sua família está? Os seus filhos estão felizes? A sua esposa está feliz? Está contente com a sua conduta? Da maneira como você trata ela? Da maneira como você trata os seus filhos? E o tempo? Você tem tido tempo para a sua família? Ou não? Não, pastor, o meu tempo é só para a obra de Deus. E a obra de Deus na tua casa, o teu ministério no teu lar, você não tem tempo para ele? Portanto, meu querido, você é pior do que um infiel. Você está pecando. Por quê? Porque você está deixando de cumprir o papel de cabeça no teu lar. É a Bíblia quem está dizendo. Então, meu irmão, pense nisso. Em Efésios, aqui 5:28, diz que nós devemos amar nossas esposas como nosso próprio corpo. Você deixa de tomar banho? Você deixa de escovar os dentes? Você deixa de se cuidar? Tem muito homem vaidoso, né? Sempre está agitado, sempre procura se alimentar bem, cuidar da sua aparência. Pois da forma como você cuida do seu corpo, da forma como você se zela, se cuida, e você diz que está bem, que você está bem, você também tem que pensar na sua companheira e ver se ela também está bem. Porque você, como cabeça, você só vai bem se a sua família, que é o seu ministério, também for bem. E aí, às vezes nós subimos no altar para pregar, para cantar, às vezes estamos rodeados de elogios, de aplausos, e a nossa esposa está nos aplaudindo, e os nossos filhos querem nos imitar, querem ser igual a gente, como homens de Deus? Será? É algo que você deve pensar. A segunda coisa que nós encontramos no texto de Timóteo é que quem não cuida dos seus negou a fé. Interessante é que eu estava meditando hoje em Mateus capítulo 10, 32 e 33, que diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse é um versículo que nós usamos para os descrentes. Olha, se você não confessar o Senhor, você vai para o inferno. Se você negar, você está negando ao Senhor. Então a gente aplica esse versículo ao crente que se afastou, que se desviou. É verdade. Só que se você ler o contexto, preste atenção.
né? Por isso é que a gente tem que estudar a Bíblia. Por isso que a gente tem que estudar uma boa exegese, uma hermenêutica, para você entender o que o texto está querendo dizer. O capítulo 10 de Mateus, pastora Gleiciane, Jesus está falando aquilo ali, é para os discípulos. Capítulo 10 de Mateus é para os discípulos. Jesus chama os discípulos, ensina eles, instrui eles. Jesus está dizendo para eles, ó, se vocês me confessarem diante dos homens. O que é confessar diante dos homens? Ele está falando no contexto dos discípulos, que confessar Jesus diante dos homens era viver esse evangelho. Confessar diante dos homens era os discípulos seguirem o Senhor, pregando o evangelho e vivendo esse evangelho. Isso era confessar diante dos homens um testemunho de vida, de transformação, de caráter, de mudança. Isso é confessar o Senhor diante dos homens. E o que seria negar? É fazer exatamente o contrário. É viver uma vida de desobediência, de negligência. E olha, perceba assim, que o versículo 32 do capítulo 10 de Mateus diz que quem me negar diante dos homens, e Paulo está dizendo que não cuidar da família é negar. Negar a fé, né? Negar a fé. Então, você entende que eu posso fazer um paralelo entre esses dois versículos? Posso sim, sem criar uma heresia. Eu estou negando Cristo diante dos homens quando eu deixo de cuidar da minha família. Quando eu deixo de estar com a minha família, quando eu deixo de ser o provedor, quando eu deixo de receber a direção de Deus para o meu lar, eu estou negando a fé. E isso é um contexto. Jesus está dando instrução para os seus discípulos lá no capítulo 10. Negamos Jesus também, quando deixamos de cuidar da nossa família. Nós também negamos a Jesus quando deixamos de cuidar da nossa esposa, quando não temos tempo para a nossa família. Nós temos tempo para tudo. Tempo para tudo. Mas nós negligenciamos e somos irresponsáveis no contexto familiar. E achamos que estamos bem. E nessa noite Jesus está nos ensinando que precisamos voltar a princípios que pensamos que está bem, que estamos bem, mas tem princípios que estão sendo esquecidos por mim e por você que está me assistindo aí nesse vídeo. E para mim concluir aqui esse momento de reflexão, o texto diz também que é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. Irmão, isso é muito forte, né? Verdade. Aquele que não cuida da sua família é pior do que o incrédulo, pior do que o infiel. Porque o infiel, muitas vezes, ele cuida mais da sua família do que nós cristãos. E aqueles que não cuidam é porque não têm o conhecimento da verdade. Nós temos. Verdade. Nós temos o nosso bem maior, que é a nossa família. E aí, meus amados, há um trecho lá, um texto em Deuteronômio 11:19, eu queria ler com vocês aqui. Queria até pedir aqui para minha companheira aqui, a presbítera, a pastora Gleiciane, ler aqui comigo. Presbítera Gleiciane. Deuteronômio, olha aqui, ó, capítulo 11, pode conferir comigo aí também, na sua casa. Capítulo 11, versículo de número 19. Lê aqui para mim, por favor, pastora Gleiciane, o que é que diz aí? 19. Deuteronômio 11:19, olha o que é que diz. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha aí, de que forma a gente tem que cuidar, ensinar, instruir a nossa família. Olha o que é que Deus designou, decretou, ordenou para o seu povo Israel lá no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento são figuras, são lições para nós no Novo Testamento. Para nós, crentes da Nova Aliança. Nós somos o Israel de Deus nos nossos dias. 1 Coríntios capítulo 10 fala isso. Que tudo que tem no Antigo Testamento são figuras para nós, são exemplos para nós. Ele está dizendo que os pais deveriam ensinar os seus filhos falando, sentado em casa, andando pelo caminho, deitado ou se levantando. Ou seja, em todo momento a gente deveria cuidar e instruir em todas as horas a nossa família e cuidar dos nossos filhos e cuidar da nossa casa. É isso que a Bíblia está dizendo, é a palavra de Deus. Então, conclusão. Não adianta você ganhar multidões e perder a sua família. Não adianta você ter tempo para tudo. Até mesmo para a igreja, para a obra de Deus. Muita gente diz, não, pastor, eu não tenho tempo para minha família porque eu estou trabalhando na obra.
Meu irmão, o seu ministério é a sua família. Começa na sua casa, né? A igreja começa na sua casa. A igreja lá, a maior, é a extensão da sua casa. Mas o seu primeiro ministério, a sua primeira igreja é aqui, ó, é a sua esposa e os seus filhos. Se não tiver filho, é você e a sua esposa. Então vocês têm que começar essa vida espiritual em casa. E aí isso vai refletir no contexto coletivo lá na igreja, lá na congregação. Então não adianta você ter tempo para a igreja, para a obra de Deus e esquecer que sua igreja, sua casa, o seu ministério começa aqui, no lar. E muitas vezes a nossa esposa, os nossos filhos estão pedindo socorro. E a gente não está nem aí. A gente está tão empolgado com os mantos, com os mistérios, com o reteté, com os movimentos, e nós esquecemos que às vezes o nosso filho, ele precisa apenas de um abraço. Ele precisa apenas de um tempinho para jogar uma bola, para a gente poder levar ele numa praia. A nossa esposa só precisa um carinho, um cheiro, uma ida ao shopping, uma carícia dentro do contexto do casamento. Os nossos filhos a nossa esposa, os nossos filhos estão clamando por socorro. Eles estão tristes, mas a gente está bem. Mas como é que você, como cabeça, vai bem se o corpo vai mal? Pense nisso. E uma frase muito importante, e um dos pensadores diz o seguinte: família é onde a nossa história começa. Glória a Deus. O que seria de mim, pastor Cleito, se não fosse a minha família? Se não fosse a minha esposa orando por mim, me esperando o tempo de Deus me restaurar. E os meus filhos sofrendo. E muitas vezes eu insensível a essa situação. E hoje Deus me mostra que a minha história, ela começa aqui, com a minha casa, com a minha família. E se hoje nós estamos vivendo esse tempo, e se hoje a gente vem gravar esse vídeo, não é porque a gente seja mais espiritual do que qualquer outro casal, não. Mas é porque a gente entendeu que Deus nos restaurou para sermos instrumento de Deus para você que está aí no outro lado. Louvado seja Deus. E eu quero te dar uma sugestão de um filme para você assistir com a sua família. Você fazer uma pipoca, né? Pegar o YouTube, a internet, se tiver internet na televisão maior, melhor ainda. Mas também pode assistir pelo celular. Mas eu quero te dar uma sugestão de filme, gospel, evangélico, de família para você assistir. Uma Questão de Fé. É o nome do filme. Muito bom, excelente. Eu não vou nem te dizer. Assiste esse filme com a tua família e você vai entender como é importante a gente cuidar primeiro do nosso ministério aqui, ó, no lar, para depois a gente ser uma bênção na nossa congregação, aleluia, na nossa igreja e em qualquer lugar que Deus nos levar. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. E eu quero que a pastora Gleiciane faça uma oração pelas famílias que vão assistir esse vídeo, para a glória de Deus. Jesus, louvado seja o teu nome. Vamos orar, né? Vamos interceder agora pelas famílias. Fecha aí os teus olhos. Coloca nas mãos do Senhor a tua petição, o teu pedido Deus de oração em favor da tua família, do teu esposo, dos teus filhos, da tua esposa. E creia no poder de Deus, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é o Deus da família. O nosso Deus, Ele é o Deus de restauração. Amém. O nosso Deus não é o Deus de substituição. Ele é o Deus de restauração. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Senhor, Jesus. nós estamos diante de Ti, Senhor, para nesse glória, momento, meu Deus. Te louvamos, te engrandecemos. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome para todos sempre. Obrigado, Jesus. Meu Deus, eu venho apresentar diante de Ti, Senhor, essas vidas que nos escutam nesse momento. É verdade, as Senhor. Famílias, os esposos, Glória as esposas, os filhos. Senhor, entra com a Tua unção. Entra com o teu poder, quebrando Jesus. Toda a cadeia, quebrando todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Para a tua glória, Senhor, visita o coração dessa esposa que está aflita, que está angustiada. Tu conheces, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor. Verdade, Senhor. Ajuda a tua serva, dá vitória à tua filha, Senhor. Para a tua restaura o lar, restaura a família, para a tua Senhor. Glória, Senhor.
Deus, eu te peço, abençoa esse esposo, esse marido, Senhor. Restaura, renova, que ele venha ter entendimento da tua palavra, perseverança, Senhor Jesus. O teu nome, Senhor. Salva aqueles que não foram salvos. Liberta, Senhor. Abre os olhos espirituais, Senhor. Te apresento os nossos filhos, meu Pai, as crianças, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam crescer no temor da tua palavra, Senhor. E diz a tua palavra, Senhor, que quando eles estiverem velhos, eles não irão se desviar, Senhor, desse caminho. Pai, eu te peço, abençoa nessa noite, Espírito Santo de Deus, aonde estiver uma família dilacerada, uma família em divisão, restaura, renova, meu Deus, porque tu és o Deus que criou os céus e a terra, tu és o Deus que tem todo o poder. Neutraliza todo o mal, neutraliza o inimigo, Senhor, e dá vitória à tua igreja, dá vitória às famílias, meu Pai, porque família está no teu coração. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Se você quiser compartilhar Glória a Deus. esse vídeo, você compartilhe. Nós sentimos no coração de fazer esta gravação, não para querer nos apresentar, mas queremos apenas ser bênção para lares e famílias que muitas vezes fisicamente não podemos entrar no teu lar, mas através das redes sociais e através do vídeo a gente pode trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Shalom Adonai, a paz. A paz.